Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 16 do volume 1, do capítulo 1 do Halliday, tá? Então, o que diz aqui? Os padrões de tempo são baseados atualmente em relógios atômicos, mas outra possibilidade seria usar os pulsares, estrelas de nêutrons, estrelas altamente compactas compostas apenas de nêutrons, que possuem um movimento de rotação. Tá? Então, esses pulsares são estrelas que ficam girando e ele consegue jogar um feixe, né? Então, você é como se fosse um farol. Aí, quando você pega e consegue contar a rotação dele, né? O tempo para passagem de dois feixes é um período. Alguns pulsares giram com velocidade constante, produzindo um sinal de rádio que passa pela superfície da Terra uma vez a cada rotação, é o que eu falei. Como o feixe luminoso de um farol. O pulsar PSR 1937 mais 21 é um exemplo. Ele gira uma vez a cada 1,55780644887287275 milissegundos. Então, isso aqui mostra a precisão que consegue medir esse intervalo de tempo, né? Bastante preciso. Mais ou menos 3 milissegundos, em que o símbolo mais ou menos 3 indica a incerteza da última casa decimal, e não mais ou menos 3 milissegundos. O que ele quer dizer com isso? Que esse mais ou menos 3 não está aqui, né? Ou seja, não é 1 de 1 até 4, não. Ele está falando que esse símbolo aqui está nesse 5 aqui. Então pode ser 5, 6, 7, 8, ou pode ser 5, 4, 3, 2, né? Ou seja, diminui aqui, né? De 2 a 8 esse símbolo. Isso que é o mais ou menos 3. A incerteza está na última casa, apesar da notação tá esquisita, né? O certo era ele colocar 3 vezes 10 a menos 15, né? Que é o número de casas aqui. Quantas rotações o PSR 1937 mais 21 executa em 7 dias? Esse é o item A. B. Quanto tempo o pulsar leva para girar exatamente 1 milhão de vezes e qual a incerteza associada dessa medida aí? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente sabe que uma rotação demora esse tempo aqui, eu quero saber quantas vezes ele rodou em 7 dias. Basta eu calcular o número de segundos em um dia, em 7 dias, e dividir, né? Porque aí eu vou ter o número de rotações. Então, o que vai ser o número de rotações, né? Primeiro, vamos transformar os dias lá em segundos. Eu tenho 7,00 dias. Então, ele deu aí com 3 algarismos significativos, né? 1, 2, 3. Então, a resposta vai ter que estar no mesmo padrão. Então, vai ficar 7,0 dias vezes. Eu tenho que um dia, a gente sabe que um dia tem 24 horas. 24 horas. E uma hora, a gente está transformando em segundos, né? Então eu coloco o dia embaixo, aquela regrinha que a gente já está acostumado. Coloco o dia embaixo e a hora em cima, como se estivesse multiplicando esse número por 1. Então aqui, por exemplo, eu quero cortar a hora agora. Então eu vou colocar a hora embaixo e segundo em cima. Só que como eu tenho que multiplicar por 1, então eu coloco 3.600 aqui, né? Porque uma hora tem 3.600 segundos. Beleza. Aí o que vai acontecer? Ó, vai cortar dia com dia, hora com hora. Então eu descubro que 7 dias tem 7 vezes 24 vezes 3.600 segundos. Que dá, eu anotei aqui, 604.800 segundos. Então essa é a quantidade de segundos que tem 7 dias. Se eu quero saber o número de rotações, o que eu vou fazer, né? Eu sei que cada rotação dura esse tempo aqui. Dura esse tempo. Se eu tenho esse tempo total, que foram 7 dias em segundos, basta eu dividir esse número por esse para eu saber o número de rotações, né? Porque se cada rotação dura aproximadamente 1,5 segundos, basta eu contar quantas vezes se passaram 1,5 segundos nesse tempo. Então fica 604.800 dividido, aí tem que colocar esse número inteiro aqui, porque ele é a precisão que ele deu, tá? Então você vai colocar na calculadora todo esse número. Apesar de chato, tem que ser feito assim. 557.806.448
872, 75. Esse número chato aí, tá? Colocando isso na calculadora, a gente vai descobrir que a rotação é aproximadamente... Aí eu coloco 3 casas decimais, vai dar 3,88 vezes 10 a oitava rotações. Certo? Aí você vai falar assim, pô, mas eu preciso jogar esse número inteiro aqui. Esse seria o jeito certo de resolver, tá? Você tem que jogar de acordo com a precisão que ele te deu. É claro, a gente deixou 3,88 aqui, porque esse número de cima, que são os segundos, vieram desses 7,00 dias, que tem 3 algarismos significativos. Então a gente escolhe na operação que tem menos algarismos significativos para colocar aqui, tá? Bom, o item B. Agora ele quer saber quanto tempo o pulsar leva para gerar exatamente 1 milhão de vezes. Então a gente sabe que o tempo que demora uma rotação. A gente quer saber o tempo total de 1 milhão de rotações. Então como é que a gente faz? A gente sabe que o tempo total vai ser o quê? Vai ser o número de rotação, número de rotações, né? Esse é o tempo total, quantas rotações ele deu, multiplicado pelo período, né? Que é o tempo que demora para dar uma volta em torno do pulsar dar um giro. Então aqui é o período de uma rotação. Tá? Vou até escrever assim, mas normalmente quando a gente põe o tesão, já que significa o período. Tá? Mas para ficar mais didático, eu vou colocar aqui tempo de uma rotação. Deixa eu só escrever melhor aqui. Tempo de uma rotação. Ok? Então como é que vai ficar? O tempo total. Ele falou que ele quer saber depois de que rodou 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes equivale a 10 a sexta. Esse número é 1 milhão. Vezes o período de uma rotação, tempo de uma rotação, que é esse número aqui maluco, né? Ah, e aqui toma cuidado, hein? Eu esqueci aqui, pessoal. Aqui é vezes 10 a menos 3, ó. Ok? Porque é milissegundo, ó, a unidade, tá bom? Então aqui é segundo e para ficar segundo embaixo também tem que multiplicar por 10 a menos 6. Esqueci aqui no item A, tá? Perdão. Agora o período de uma rotação, vamos colocar, é 1,5, vezes 10 a menos 3, que é milissegundo. Então eu descubro que o tempo total, você vê que ele põe um número tão grande, né? Que a gente acaba esquecendo o mili lá, por conta desse número. Então vai ficar, quando eu multiplicar aqui, vai ficar esse número vezes 10 a terceira, né? Porque 10 a sexta vezes 10 a menos 3 dá 10 a terceira. Então só vou multiplicar esse número aqui por 1000. Então a vírgula vai passar para cá, ó. 1, 2, 3. E aí eu vou arredondar, né? Então vai dar aproximadamente 1557. Aí você pode aproximar para 8 rotações. Segundos. Perdão. É o tempo total em segundos. Certo? Vamos para o item C. Se você quiser colocar aqui todo o número também pode, tá? Não tem problema. Como ele deu o número de rotações, eu acho que até fica mais adequado, né? Ele deu o número de rotações inteiro, então a resposta mais correta seria colocar assim, ó, em termos de física experimental, tá? Ó. Oito, 7, 2, 7, 5 segundos. Essa seria a resposta mais adequada, tá? Por quê? Porque o número de rotações é inteira, né? E ele te deu o tempo
nesse valor, então você mantém o valor, não teve nada aqui. Ao contrário daqui, né? Em que ele já tinha te dado um número com menos algarismo significativo, você teve que dividir um pelo outro. Aí durante a operação você escolhe o que tem menos algarismos significativos para a representação final. Tá? O importante é a ideia aqui, né? Bom, vamos para o C. O que é o C? Ele quer saber qual a incerteza associada a essa medida que a gente calculou no item B. Então vamos lá. A gente sabe que o erro de uma rotação é aqui que você tem que tomar cuidado, que tem uma pegadinha. Ó. Lembra que ele falou que esse 3 aqui está aplicado na última casa, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, o que é o erro? Não é 3 milissegundos, né? É 3 vezes 10 a menos 14, que é a casa que ele corresponde, milissegundos. Esse é o erro. Tem que tomar cuidado, tá? Então, o que vai ser o erro total? Horas. Se eu tenho um erro de uma rotação, que é 3 vezes 10 a menos 14, eu consigo calcular o erro quando eu tô, quando eu tiver 1 milhão de rotações, tá? Ou seja, é o número de rotações vezes o erro de uma rotação. Entenderam a ideia? Ou seja, eu tenho o erro de uma rotação, eu quero saber qual é o meu erro total, né? É o erro de cada uma que eu vou somando. Então, é só multiplicar pelo número de rotações. Então, fica 10 a sexta, que é 1 milhão. 3 vezes 10 a menos 14. Milissegundos, eu tenho que tomar cuidado. 10 a menos 3 segundos. Então, se a gente fizer essa continha aqui, vai ficar 10 a terceira, que 10, 6 menos 3. Aí depois eu tiro 14, né? Então fica 3 vezes 10 a menos 11. Porque aqui vai ficar 10 a sexta, vai ficar com 10 a menos 3, vai ficar 10 a terceira, menos 4 mais 3, menos 11 segundos. Tá? Então é isso, esse é o exercício. É um pouco chatinho, porque dá esse número ruim, né? Então você tem que tomar cuidado, você acaba esquecendo. Até mesmo eu esqueci aqui, né? Quando eu fui dividir, eu fiz a conta aqui na calculadora, colocando o número, e na hora de escrever, eu esqueci do milha aqui. Então toma cuidado, porque às vezes você fica escrevendo um número grande e esqueceu da unidade, né? Te distrai. Tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.